juiz, né, de conflitos agrários, junto com o dito, né, responsável, dono da fazenda na época, o senhor José Alzito, e foi feita uma negociação, né, das famílias com esse grupo, né, para poder tomar uma decisão. Vamos tirar eles da terra, nessa terra que eles ocuparam, o que vamos fazer? Aí foi assinado um acordo, junto com o juiz, junto com o senhor José Alzito, um acordo de deixar as famílias ali na Manga do Gustavo, até que saísse a desapropriação da grande área Monte Cristo, né? E num espaço de 25 hectares de terra, onde até hoje estão lá, né, 85 famílias, que as outras foram desanimando, por motivo também de pressão, que as ameaças não pararam, mesmo fazendo esse acordo, as ameaças continuaram, né? Foi em 2007, o deputado do Val Ângelo, né, dos Direitos Humanos, foi lá, fez uma audiência pública, aí maneirou um pouquinho as ameaças, mas mesmo assim sempre tendo ameaças discretas, dizendo que a terra não ia sair, que o povo podia desanimar, que a irmã Geraldinha estava mentindo para o povo, que aquela terra já ia ser vendida para outra entidade, que o INCRA não ia, né, desapropriar aquela terra. Então eram muitas pontos negativos que levam o povo a sair daquele espaço, né, e voltar para a cidade. Então ficou lá, hoje nós temos 85 famílias lá, que permanecem naquela área, apesar de todas as ameaças, e eu, irmã Geraldinha, continuo lá com eles, fazendo esse trabalho de base, de conscientização, trabalhando projetos comunitários, trabalhando evangelização, trabalhando com eles projeto de irrigação, cultivo da terra, né? Hoje temos lá um cultivo, uma horta comunitária, que todo final de semana nós conseguimos uma carrocinha com um cavalo, onde eles enchem todo final de semana aquela carrocinha, leva para a cidade no sábado, vende, eles passam toda quarta-feira, toda a verdura que é da alimentação da Nacional de Grafite, que lá existe, né, uma grande empresa lá, eles mandam verdura, legumes para lá, eles compram lá do Sem Terra, né? Então a gente tem uma produção muito boa já de alimentos, feijão, arroz, abóbora, milho, muita mandioca. Já nesse pedacinho de 25 hectares as famílias estão produzindo e mandando para a cidade para alimentar o povo da cidade. Então essas ameaças vêm, ao meu ver, né, provido dessa situação, desse trabalho de conscientização, que as pessoas tomando consciência reivindicam os seus direitos. Cada vez que as pessoas reivindicam os seus direitos, de alguma forma vem uma ameaça mais forte, né? Dos momentos foi a questão do grito dos excluídos que aconteceu e que houve muita reivindicação, né, e muita pressão, né? O povo falou bastante sobre a fazenda Monte Cristo, da desapropriação, daí pesou mais a questão das ameaças sobre a minha pessoa. Eu queria te fazer algumas perguntas para quem está nos seguindo ter condição de acompanhar toda a história, né? Sim. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: esse primeiro acampamento, que eram inicialmente 180 famílias e depois foram reduzidas a 85 famílias, né? 180 famílias daria mais ou menos uma média de 900 pessoas, com 85 dá entre 400 e 500, né? Ela se transformou no acampamento Dom Luciano? Isso. É essa que é o acampamento Dom Luciano? Esse é o acampamento Dom Luciano, que a gente, o dia da ocupação, né, dia 26 de agosto de 2006, foi o mesmo dia da morte de Dom Luciano, que apoiava toda essa luta também, né, da CPT, da desapropriação das terras improdutivas, e por isso o grupo organizado reuniu e viu e resolveu batizar, né, do acampamento Dom Luciano. Em homenagem. Isso. No dia da celebração do batismo do acampamento Dom Luciano, nosso querido Frei Gilvander, né, esteve lá presente com a gente, celebrou um culto ecumênico, né, uma missa muito bonita com a participação toda a população, um monte de gente do Salto da Divisa também que veio nos acompanhar nessa celebração. Pois é, você disse uma outra coisa aí que eu acho muito importante. Você disse que houve então uma conversa, uma discussão entre os acampados e algumas autoridades. Repete para mim as autoridades. Foi o juiz? Foi o juiz de conflitos agrários aqui de Belo Horizonte.
e o presidente da Fundação Tinô da Cunha, o senhor José Alzito da Cunha Peixoto. Que é o representante que no momento dos imóveis ocupados. Ele era, né? Na época, ele era o presidente do... Isso, então o juiz, a parte contrária, né? Os acampados certos, sim, vocês claro, também estavam lá. E a primeira coisa que eu queria colocar aqui é que quando nós vemos notícias sobre o MST na televisão, sobre conflito de terra, a primeira ideia que a gente tem é de um tanto de bandoleiro, de um tanto de gente desocupada que não tem nada para fazer, ocupando bens de pacatos proprietários. Vamos começar a ver o que tem por trás dessas notícias. E essa entrevista com a irmã Geraldinha aqui hoje traz alguns elementos para nós, e existem outros que nós temos que saber, né? A irmã Geraldinha fala de uma terra que já foi declarada improdutiva pelo INCRA, né? A maioria desses conflitos de terra tem a participação de juiz, de Ministério Público, que constituem parte do Estado brasileiro. E eu não estou falando do Lula, não, nem da Dilma, não estou entrando ainda no campo de políticos nem de partidos. Eu estou falando de poderes constitutivos do Estado. Se fossem mesmo tão bandidos como a mídia quer nos fazer acreditar, por que não prendê-los? Todo mundo sabe onde eles estão. Por que tem Ministério Público nisso? Por que tem Poder Judiciário nisso? Por que passado alguns anos, essas terras são confirmadas para o MST? Tem uma palavra que na época que eu era estudante equivalia a uma coisa diabólica, a uma coisa infernal, que era a reforma agrária. Gente, naquele tempo a gente já levantava o horror que era não se ter reforma agrária num país feito Brasil. E aí, eu ainda não estou falando de socialismo, que socialista eu sou, eu estou falando de capitalismo, eu estou falando do mundo capitalista. Não existe país desenvolvido no mundo capitalista que não tenha feito a sua reforma agrária, né? Isso aí sem falar das outras consequências. Mas como eu não sou entrevistada, vou voltar aqui para a irmã Terezinha e eu quero aproveitar... Geraldinho. Desculpa, Geraldinho, eu falei para ela que acho que eu tô com Santa Terezinha na minha cabeça, viu? Mas me corrijam, por favor, toda vez que eu mudar. Irmã Geraldinha, vou aproveitar essa interrupção que eu fiz para nós apresentarmos você direitinho para o telespectador, que é muito importante eles saberem, as pessoas que vêm nesses nossos programas. Hoje, no Inconfidências Mineiras, nós temos um outro chamado Palavra Ética, que o nosso compromisso é todo com essa questão mesmo da verdade, para a gente ter condição de estabelecer caminhos, né? Então, a irmã Geraldinha é da congregação das Irmãs Romanas de São Domingos, por isso ela diz que ela é dominicana. É dominicana como Frei Beto? Né? É a congregação... Sim, congregação, né? Dominicana. Que tem dos freis e... São várias dominicanas, né, no Brasil, são vários ramos. Então mas todos com a mesma